Quero saudar a todos os diocesanos neste quarto domingo do tempo comum com a minha saudação de paz e bem. Nós refletimos no primeiro domingo desse tempo comum sobre o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus nós refletimos no nosso batismo. Nós vimos no segundo domingo desse tempo comum como o tema era seguir Jesus. A necessidade de cada pessoa batizada seguir Jesus. A gente percebeu naquela liturgia daquele domingo, a primeira leitura, quando Deus chama Samuel por 3 vezes. Na 4ª vez, Samuel responde: eis-me aqui, Senhor, pode falar. Então, a necessidade de nós nos colocarmos à disposição de Deus, como Samuel se colocou. Nos evangelhos a gente viu também chamando os discípulos, e os discípulos tendo atitude de seguimento. Eles seguiram Jesus. Até 2 deles perguntaram: mestre, para te seguir, onde moras? E até hoje Jesus não deu a resposta. Eu diria que ele hoje fala assim: olha, eu moro na Eucaristia, e eu moro na cruz, no amor da cruz, né? Eu moro no mundo todo, eu moro no coração do ser humano. Então, esses discípulos também o seguiram. E destaca a figura de Pedro. Pedro diz a ele: Simão, tu serás Cefas. Cefas quer dizer pedra. Na pedra que é a fé. Ele coloca a igreja, né, na pedra, na fé de Pedro. Não existe cristão sem a fé. No terceiro domingo, a gente percebeu o apelo do Papa, que fosse o domingo da escuta da palavra de Deus. O terceiro domingo, tempo comum, a escuta da palavra de Deus. E nós vimos a experiência de Jonas. Jonas, Deus disse para Jonas: vai a Nínive pedir para o povo se converter, senão eu vou destruí-la em 40 dias. Jonas falou: não, aquele povo é maldoso. Aquele povo fez o povo judeu escravo. Não, eu não vou lá, não. E ele montou num navio, subiu no navio e foi embora. Mas ele foi jogado em alto mar. Uma baleia o engoliu, o trouxe na beira da praia. E aí então Jonas aceita, pela segunda vez ele aceita. E ele vai fazer o quê? Pregar a palavra. Ele entra dentro da cidade. No primeiro dia, precisava 3 dias para atravessar a cidade. No primeiro dia, todo o povo, desde o maior até o menor, todos se converteram. Então, a necessidade, conforme diz o Papa Francisco, da escuta da palavra de Deus. Nós escutamos, às vezes, muitas coisas, mas às vezes não ouvimos, não escutamos a palavra de Deus. No 4º domingo, que é agora, ele vai falar que nós devemos ser profetas. A gente vai perceber que o profeta é aquele personagem que ele incomoda. Porque o profeta tem o objetivo de falar o que Deus quer, né? E ele tem também de ter um espírito crítico. Ele anuncia o que Deus quer, mas denuncia aquilo que denigre a pessoa humana, que denigre a fé. Então, nós vamos ver nesse tempo aí, né, do 4º Evangelho, a experiência do livro do Deuteronômio, quando Moisés conversa com o povo, né? É a primeira leitura desse domingo. Moisés conversa com o povo e o povo já está cansado. Então, Deus manda Moisés falar e diz assim: farei surgir um profeta e porei em sua boca as minhas palavras. Esse profeta prometido acontece na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, nós ouvimos, na palavra de Jesus Cristo, nós ouvimos o que Deus Pai quer falar conosco. Só que nessa leitura ele diz: se houver algum profeta que não fala o que eu quero, ele vai morrer.
Então, quando eu anuncio, me torno profeta pela graça do batismo e eu anuncio Jesus Cristo, é bênçãos, né? Se eu denigro a pessoa e o projeto de Deus, então eu vou gerando para mim a morte. No Evangelho de hoje é lindíssimo. Jesus vai no sábado, ele vai na sinagoga. O que é a sinagoga? É a igreja do judeu, era o templo do judeu, aonde ele se encontrava para a oração. E Jesus vai lá para a oração. Eu sinto necessidade de orar, de rezar? Jesus sentia. Só que ele foi no sábado. E o sábado para o judeu era o nosso domingo, né? O domingo nosso é por causa da ressurreição. O Cristo ressuscitou no domingo. Então o sábado para nós se tornou secundário. Então Jesus vai no sábado e o judeu não podia dar mais do que 2.000 passos no sábado. Era o dia sagrado. E Jesus vai lá. E lá ele encontra um homem com espírito mau. E ele devia ficar calado, mas ele não se cala porque o amor é mais forte. A recuperação da maldade é mais forte. Então, ele, chegando perto daquele espírito imundo, ele grita, né, bem forte, Jesus, Filho de Deus, por que vens aqui nos atormentar? O Senhor veio aqui para nos destruir? Veio aqui para isso? Mas Jesus, o que ele faz? Diz o espírito mau, que é o demônio, eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. E Jesus proíbe ele de falar isso. Porque não é papel do demônio falar que Jesus é o Filho de Deus. Falar que Jesus é o Filho de Deus é meu papel, é teu papel, é o papel de toda pessoa batizada. Não é o demônio que deve professar Jesus, o Santo de Deus, mas somos cada um de nós. Então Jesus pede para ele calar. Jesus tem poder para isso. Cale-se, fique quieto, saia desse homem. E ele libertou aquele homem. Então, para fazer o bem, não tem dia. Qualquer dia, né? E Jesus, então, ele age como o Filho de Deus. O que aconteceu? Todos ficaram admirados com o que ele dizia. Todos ficaram admirados. Nós não podemos ficar admirados com o que Jesus fala. Nós devemos viver o que Jesus fala. E aquele povo pergunta, o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade, ele manda até os espíritos maus e eles obedecem. Jesus fala com autoridade, ele é o Filho de Deus, né? Ele age com autoridade, é um profeta diferenciado, aquilo que ele fala, ele vive. E os profetas, né, que no Antigo Testamento, que não falaram o que Deus queria, eles morreram. Mas Jesus é o grande profeta do Pai. Ele tem autoridade. Por isso ele pregava por toda parte. Então nós vamos concluir que Jesus é o profeta do Pai. E nós somos os profetas de hoje? Nós falamos o que Deus quer? Quando eu falo do Evangelho, falo do projeto de Jesus Cristo, eu falo com autoridade? Nós precisamos de pessoas que cada vez mais possam viver o santo batismo, sendo profetas nos dias de hoje. Que nosso Senhor abençoe esse teu dia e toda a tua semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela imposição das minhas mãos episcopais, pela intercessão da Virgem Negra de Aparecida, Mãe do Cristo e nossa, Mãe do povo brasileiro, intercessão de São José, padroeiro de nossa diocese, desça sobre vocês, sobre vossas famílias, vossos trabalhos, a bênção do Deus rico em bondade, dando a todos paz, saúde e afastando o mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deus os abençoe.